palavra agora para a senhora Neuza Francisca do Nascimento, que é a coordenadora do Conselho Pastoral de Pescadores. Bom dia a todos e a todas presentes. Bom dia. Quero iniciar minha fala dizendo não a esse processo de retirada de direitos que está violentamente em trâmite neste país. É impossível, né, a gente continuar vivendo nesse retrocesso que estamos em trâmite. E também manifestando todo o apoio ao movimento das comunidades tradicionais negras quilombolas, que está intensamente em movimento nesses dias, sobretudo hoje, pela garantia do decreto que está ajudando minimamente a garantir o território das comunidades quilombolas no país, né? Dizer sim à permanência, à legalidade do decreto 4887, que está aí também colocando em risco toda a tradicionalidade dos territórios, das comunidades indígenas, quilombolas, também pesqueiras e vazanteiras, que o dia de hoje todos os bons espíritos soprem em favor desta garantia, dessa legislação que minimamente está sustentando essas comunidades. E estamos aqui com Deus na frente e paz na guia, porque queremos fazer deste mundo um lugar bom de viver, que seja bom de viver para todos e todas, para todos os viventes desta Mãe Terra. O conflito vergonhoso que está acontecendo com a comunidade tradicional pesqueira e vazanteira de Canabrava, lá em Buritizeiro, não é um fato isolado, nós sabemos muito bem disso, né? Ele faz parte de toda uma artimanha, uma estratégia diabólica do latifúndio neste país, agora travestido com outras linguagens de agro e hidronegócio, né? As comunidades tradicionais pesqueiras ao longo do Rio São Francisco, neste norte de Minas, vêm sofrendo violentamente um processo de expulsão desde a década de 1960. As comunidades que agora estão sendo violentadas ao ponto da comunidade de Canabrava, é porque essas comunidades estão resistindo a esses mecanismos de expulsão e muitas, pelo avanço que a gente teve nos últimos tempos, as comunidades avançaram nessa consciência do direito delas e fincaram o pé, né, nas retomadas, nos processos de permanência, no enfrentamento. Mas tem todas as comunidades que estão ao longo desse Rio São Francisco, Alto Médio São Francisco, elas estão sendo violentadas. Muitas delas não estão reagindo porque os gritos estão sufocados pelo mecanismo de opressão do latifúndio das grandes empresas. Canabrava, também como Barrinha, Itacarambi, como o pessoal de Esmeralda, como o pessoal de Croatá, em Januária, como Caraíbas, que já tem TAUS, né, a termo de autorização de uso da SPU, e tantas outras, está sofrendo esse processo de violência, e já num estado de cansaço, de tanto que já se fez, de tanto empenho, de tanto desgastes que vem tendo nesses últimos anos. Canabrava, a gente teve várias reuniões, né, várias articulações, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, SPU, mesa de diálogo do Estado, aqui no governo, e tantas outras instâncias. Mas a gente fica preocupada com essa inércia do Estado, né? A gente liga para um, liga para outro, conversa com um e conversa com outro, a comunidade na mira da bala do latifúndio, com direito garantido a olhos nus, na tradicionalidade nos seus espaços, e a gente vê o fazendeiro, no caso de Canabrava, fazer o que fez nos últimos dias, está fazendo, né? A comunidade estava esperando que, desde fevereiro, que a SPU fizesse a visita no intuito de demarcar a área da comunidade para prever, né, para evitar, melhor dizendo, que acontecesse o que aconteceu agora, mas as coisas foram protelando e chegou ao que chegamos. Eu testemunhei, nós, né, não só eu, mas os colegas, outros agentes da Pastoral dos Pescadores e CPT, diretamente nesses dias, a comunidade
ela está com toda a sua área, dentro de área de domínio da União. Isso foi comprovada pela visita técnica da SPU na semana passada. Todas as casas que foram derrubadas no dia 18 pela polícia e as que foram derrubadas no dia 20 pelos jagunços e pelos fazendeiros, todas elas estão dentro da área da União, comprovadamente, né? A SPU pode comprovar isso, né, agora de uma forma mais incisiva. É inadmissível que o Estado, o governo, não tenha R$120 mil para fechar um convênio com a SPU, com a universidade, para garantir a permanência das comunidades, mas teve R$70 mil para despejar uma comunidade que estava dentro da área da União e tradicional nesse espaço. E ainda mais inadmissível é aceitar que o fazendeiro investisse junto mais R$20 mil e participasse efetivamente da expulsão da comunidade e colocasse seus capangas ali vigiando e pondo a arma no pescoço e na cabeça dos moradores, e nada disso acontece. É inadmissível que a polícia foi chamada desde as 8 horas da manhã, sendo chamada, alertada para socorrer a comunidade, quando o fazendeiro estava fazendo por conta própria o despejo de forma violenta, e a polícia só compareceu, depois de muito empenho, no final da tarde, e dizendo que não estava indo ali em socorro da comunidade, mas que estava ali simplesmente para acompanhar o perito do Ministério Público Federal, que estava, por incrível que pareça, na área, aquele dia, fazendo o estudo antropológico da comunidade, né? Isso a gente não pode admitir. E é inadmissível que, durante todo esse tempo, a gente estava com a comunidade cercada de jagunços, com tiroteios ameaçados o tempo inteiro, e a polícia só foi comparecer 4 dias depois, de madrugada, porque um grupo nosso foi lá e ficou na polícia das 6 horas da tarde até as 10h30 da noite para ser atendido e conseguir levar a polícia lá para ver se acalmava um pouco os ânimos da comunidade cercada pelos tiroteios dos capangas do fazendeiro, né? Só essa única visita que teve, que a comunidade conseguiu registrar um BO. E, por incrível que pareça, a comunidade, no dia 4, o último, agora passado, a comunidade ela se encoraja, enfrentando todos os riscos, numa reunião com a promotora local da comarca de Pirapora, com toda uma comitiva da Polícia Civil, né, com o delegado, o doutor Diego estava junto, e afirmou que a comunidade pudesse ficar naquele local, porque o direito era da comunidade, pois havia tido uma suspensão da reintegração de posse. E, em seguida, depois da comunidade armar acampamento, toda se animando e resgatando forças, a promotora ela volta da estrada junto com o delegado, dizendo, não, o direito não é seu mais, porque já foi suspensa a suspensão, né, da reintegração, né? Então, o direito não é mais, a lei não está mais com vocês, vocês têm que ir embora, né? E queria que a gente forçasse a comunidade a ir embora. E nós, os agentes do Conselho Pastoral dos Pescadores, falamos não. Quem decide se fica ou se sai é a comunidade. Naquilo que a comunidade decidir, a gente está aí para apoiar a comunidade, né? E é nesse sentido que a gente está, durante todos esses dias, né, tentando ajudar e evitar que o pior aconteça, né? Então, todas as afrontas que a comunidade vem sofrendo, toda a tentativa de homicídio que está acontecendo ali ao redor com a jagunçada, ela vem fazendo com a conivência do Estado, de certa forma, sim, né? Porque não há uma resposta efetiva para receber. Porque se um trabalhador daquele tivesse aproximado de uma porta, de qualquer porta daquele fazendeiro, estaria na cadeia, com certeza, não tem nenhuma dúvida. Se toda a ameaça que eles fazem à comunidade fosse verdade, de que a comunidade está armada e tinha arma em casa e tal, como o fazendeiro vem fazendo, certo tipo de mentiras e ameaças, se isso fosse verdade, esse pessoal da comunidade, não tenho dúvida, eles estariam na cadeia. A polícia teria vindo, sim, apreender as armas e teriam levado preso. A gente sabe disso porque isso é prática de acontecer, né? Mas do lado do fazendeiro ninguém enxerga, tudo é visto como normal, né? Então, a gente está aqui para dizer que
é preciso justiça urgente resolver, que senão vai acontecer coisas piores, porque o fazendeiro está se aliando a outros fazendeiros vizinhos, está fortalecendo, com afronta mesmo ao Estado e à comunidade, né, a todas as forças que estão sendo empenhadas, e dizer que todas as margens do Rio São Francisco estão em violência, sim, né, e pedir urgência também para que a União, a SPU, ela seja apoiada, seja também exigida que faça a demarcação de Limeu ao longo do Rio São Francisco e que tenha consciência de que todas essas áreas elas estão tradicionalmente ocupadas, sim, todas elas. Se as famílias não estão em algum lugar, porque elas estão expulsas e ameaçadas, porque isso é o que restou para as comunidades tradicionais ao longo de todo um processo de expulsão e de violência. E muitas estão ali. Obrigada. E muitas estão ali, mesmo na mira da bala, do latifúndio, encurraladas, sofrendo todo esse tipo de pressão, porque não tem alternativas. E a gente fica impressionada, porque se essas famílias vão com os filhos para as periferias, lá a polícia bate e mata. Porque lá tem o tráfico, lá tem todas outras formas de punição, de criminalização. Se quer ir ficar no seu território tradicional e luta para ficar lá, a polícia faz aliada aos jagunços, que eu falo que está aliada porque, pela forma como está agindo, nos traz essa suspeita, né? De uma certa forma, uma conivência, no mínimo uma conivência, né? Então, de toda forma, as famílias estão numa situação que não tem um lugar onde viver, né? E essa punição, a gente pede que tenha investigação, que tenha a punição necessária e exemplar, a fim de que esse maldito latifundiarismo violento não vá para além do que já foi, né? E que a demarcação dos territórios de Canabrava e de outras, né, seja uma coisa, uma situação dada como emergencial, né, pelo Estado. E que também a gente pede aqui, queremos apresentar a minuta que nós temos aqui do decreto, aqui a Comissão de Direitos Humanos, que foi construída com ampla participação aí das comunidades tradicionais pesqueiras e vazanteiras, para que vocês aqui da comissão, doutor Jean, possam ver como pressionar, articular, fazer com que o governo do Estado ele determine por decreto que essa lei ela seja aprovada, porque isso aqui é um instrumento que vai garantir também para que as comunidades permaneçam nos seus territórios e tenham garantido as políticas públicas que dê condição de estar nesse território. É um instrumento concreto que a gente está trazendo para que contribua na solução dos pesados conflitos que recaem sobre as comunidades com toda essa forma de violência. A gente quer deixar aqui e pedir de vocês essa agilidade. É isso, muito obrigada.